Continuando o nosso ciclo de bate-papo, hoje nós temos o privilégio de conversar com o professor Luiz Antônio Toledo. O professor Luiz Antônio Toledo, como os demais que já estiveram aqui, eles pegaram o começo do nosso instituto, eles tiveram a oportunidade de ingressar como alunos, né? E depois eles seguiram a sua carreira na graduação, seguiram após a graduação um processo onde eles tiveram a contratação e fizeram juntos o alicerce que hoje nós temos aqui no nosso Instituto de Biociências. Um instituto, não é, professor, que está aí se destacando com as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então eu gostaria de antemão, gostaria de agradecer a oportunidade de tê-lo conosco. É um bate-papo, é uma conversa, né? Para que nós pudéssemos, dentro desse projeto do resgate, fazer uma recordação daquilo que nos coloca num trilho que hoje nós estamos aí caminhando, né? Eu costumo sempre dizer, professor, que a gente sabe onde a gente quer chegar, mas é importante que tenhamos a certeza das mãos que fizeram com que isso tivesse o seu caminho traçado. Então eu gostaria de agradecer e gostaria que o senhor, já de antemão, falasse um pouquinho para a gente da formação. O senhor não é de Botucatu, nós estávamos falando há pouco, e o senhor disse que chegou em Botucatu em 65? Isso. Conta para a gente um pouquinho, professor. Bom, eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de participar desse processo de recuperação, né, da memória do Instituto. Falando particularmente de mim agora, eu ingressei na universidade, na época, Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, através do vestibular, primeiro vestibular unificado do Estado de São Paulo, que agregava todas as universidades públicas, e então, através da classificação, eu acabei vindo para Botucatu. Na realidade, eu nem sabia aonde Botucatu estava situada. Certo. E aconteceu da seguinte maneira, eu acho que é pitoresco, vale a pena contar. Sem dúvida. Naquela época, a divulgação das vagas, né, os alunos selecionados através do vestibular, não era publicado como hoje em dia em qualquer site, né? Perfeito. Então não existia essa facilidade. Nós ficávamos sabendo, nós do interior, porque eu morava em Jacareí, no Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, ficávamos sabendo através dos jornais que publicavam a relação dos estudantes classificados. E nessa ocasião, a minha avó materna assinava a Gazeta. Uma Gazeta. Um jornal tradicional da época e que publicava a lista dos classificados. E a minha avó ficava encarregada de falar, você passou, não passou. E ela não comentou nada nesse dia, né? Que foi divulgada a lista. Aí eu estava na janela da sala da minha casa, que era um sobrado, com a minha mãe, né? Naquele tempo a gente ficava na janela, vendo o movimento. Aí passou um colega de turma, de colegial, e falou, ô Toledo, você está aqui ainda? Né? Você não foi para Botucatu? Eu falei, não, por quê? Eu acho que eu não passei no vestibular. Não, passou sim, eu vi o seu nome na lista. Aí eu liguei para minha avó, falei, vó, certifica aí se eu realmente ingressei na faculdade. Aí ela foi lá, não, é verdade, desculpe e tal, né? Falei, bom, já foi, né? Aí era mais ou menos 7 horas da noite. Certo. Né? Eu falei assim, mãe, eu tenho que ir para Botucatu. Né? Não sei nem onde fica, mas eu tenho que ir para Botucatu. Arrume seus documentos e tal, e vai para a rodoviária em São Paulo, e de lá de São Paulo você pega um ônibus e vai para Botucatu. Aí eu estava saindo de casa, minha mãe falou assim, olha, leva agasalho. Falei, mas mãe, fevereiro, com esse calor que nós estamos passando. Aí ela falou, não, leva agasalho, porque pode ser que esfrie. Bendita mãe, né? Bom, cheguei na rodoviária, fui ver aonde tinha ônibus para Botucatu. Não achava, porque eu vinha lá, São Manuel, né?
Eu não sabia qual era a distância, nada na época, ignorância, né? Sim. Aí não tinha internet, né? Claro. Aí falei, bom, como é que a gente vai para Botucatu? Não, você tem que pegar esse ônibus assim, né? Aí falaram, quanto tempo demora? Ah, umas 5 horas. Na época era só pela Rondon, né? Pela Rondon. Aí eu falei, bom, deixa eu ficar acordado. Era 11h30 da noite, deixa eu ficar acordado, que eu não quero passar e parar em São Manuel, né? Aí vira para cá, vira para lá, porque a estrada da Rondon era Sinuosa. sinuosa. Aí cheguei em Botucatu, 4 horas da manhã. Um frio. Um frio. Falei, ah, minha mãe, né? Como toda mãe. Aí eu falei, bom, vamos procurar um lugar para comer, que eu estava morrendo de fome. Não tinha nada aberto. Tinha Rua Amanda, porque o ônibus antigamente parava em frente ao Banco do Brasil, né? Que era a antiga Caixa Econômica Estadual. Certo. E aquela Rua Amanda comprida, toda fechada. Aí falaram assim, olha, lá por volta de 7 horas, o bar do ponto abre e eles oferecem café da manhã. Falei, tudo bem. Então, tinha mais alunos da medicina, da veterinária, né, tudo para fazer matrícula. Aí nós todos fomos para lá. Aí chegou 7h30, mais ou menos, a hora que nós tínhamos tomado café. Eu perguntei, olha, tem alguma condução que vá para a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas? Ah, tem um ônibus sim, só que ele já saiu. E como era a época de férias, tinha um ônibus. Puxa vida. Falei, mas como é que eu vou para lá agora? Né? Ah, tem um trem que sai assim, lá, fica pertinho aqui, né? Bom, aí desci a Rua Amando e fui pegar o tal do trem que vinha para Rubião. Chegando lá, era uma máquina, né? Diesel, com um vagão que parecia aqueles vagões de faroeste. Então, eu falei, só falta o teu lampião balançando para lá e para cá. Sentei, né? Só saía às quase 10 horas, acho que 9h30, por aí. Esperei o trem, isso aí eram 8 horas da manhã. Professor, Esperei. desculpe minha delicadeza, quantos anos o senhor tinha naquela época? 65, eu sou de 45, 20 anos. 20 anos. Aí não tinha completado ainda. Certo. Aí peguei o trenzinho, falei, bom, sentei do lado esquerdo e fiquei olhando pela janela, falei, quero ver a faculdade. Ele disse que a faculdade é muito grande e tal. Certo. Né? E fiquei olhando, e não vinha nada, só mato, chegava. mato. De repente vejo a igrejinha, né? Aí eu falei assim, e cadê a faculdade? A estação você conhece, não sei. Sim, Mas naquela sim. época era, vamos dizer assim, mais conservadinha tudo, mas não tinha ninguém praticamente, que era um entreposto de mudança de ferrovia, né? Quem ia para Bauru ou ia em outro destino. Certo. Aí perguntei, e a faculdade? Ah, você tem que pegar aquela trilha ali. A trilha, você atravessava os trilhos, tudo, né? E subia o morro, né? Onde hoje existe aqui o instituto, tudo. Mas naquela época era capinzal, mato mesmo, né? E tinha uma trilha. Aí subia a trilha e você descortina a faculdade, naquela época totalmente inacabada, Certo. né? Aí desci, fiz a matrícula, acho que estou me alongando muito, Não, né? não. Fiz a matrícula, aí eu falei assim, eu acho que eu não vou ter condições de ficar aqui, não. Aí me informei, como é que a gente vai para São Paulo, né? Ah, você tem tempo ainda de pegar o trem super luxo que passa por volta de 10, 10h30 aqui, e para aqui em Rubião. Então tá bom. Aí cheguei na estaçãozinha aí, comprei a passagem e fiquei esperando o trem. Com a Aí, inscrição feita já. com a inscrição A matrícula feita. Mas eu não tinha intenção de voltar. Né? Perfeito. Não deixei raspar meu cabelo, ainda bem que não tinha muito veterano. Falei, eu não vou ficar aqui não. Só vim fazer matrícula para garantir, né? Aí cheguei, peguei o trem, voltei para O casa. professor, ele se concentrava ali no hospital. Onde é a entrada da administração, onde tem a administração da Faculdade de Medicina, do lado direito de quem entra e vai para o atual anfiteatro lá da medicina, né? Certo, onde tem os eventos. Nobre, Aí voltei para São Paulo, de São Paulo cheguei em Jacareí. Aí meus pais, aí como é que foi e tal, não sei o quê, né? Falei, olha, é uma faculdade nova, né? Mas ainda está tudo empapelada. Eu não sei não, né? Meu pai falou assim, olha, tenta, né? Quem sabe você goste, né? Ache que vale a pena ficar, porque você vai ficar mais um ano
estudando para fazer vestibular, eu acho que pelo menos você vai já adiantando alguma coisa. E aí começou, né? Aí você fica aqui, conhece os colegas, né? Vê quais são os professores, e você vai começando a se interessar. E percebe que você pode fazer parte da história ajudando a construir. Porque Poxa vida. naquele tempo não tinha um ano que não tivesse pelo menos uma greve pedindo que isso aqui realmente recebesse verbas, né? E isso teve a Operação Andarilho, né? Que foi muito importante para o crescimento da faculdade. Então você começa a se integrar com os colegas, a formar uma certa convivência, né? E acabei ficando, né? Aí, passado o primeiro ano, a gente percebe que o curso de Ciências Biológicas não tinha uma forma definida, né? Era assim, você está numa faculdade onde o foco é a faculdade de medicina. Perfeito. Tem a veterinária e, em 65, por pressão política, inclusive, foi criada a Faculdade de Agronomia, Ciências Agronômicas, e que deveria receber os alunos excedentes da Exalc, né? Joia. Então, a agronomia não fazia parte original da estrutura da FCMBB. Deveria ser, sim, criado o curso de odontologia, que nunca foi criado. E a agronomia era como se fosse um corpo estranho. Mas também os alunos, em razão das greves, tudo começaram a se integrar. E como eu já disse anteriormente, em outras ocasiões, nós tínhamos aulas em conjunto. Então, tudo aquilo que era referente à área biológica ou à área médica ou da veterinária, a gente assistia a aulas com a veterinária e a medicina, como alunos de ciências biológicas. Quando tinha alguma coisa relacionada à agronomia, à botânica, ou geologia, a gente assistia a aula com o pessoal da agronomia. Mas isso daí não dava uma identidade para o curso, porque era assim, chegou no segundo ano, o que o pessoal das ciências biológicas vai De fato. fazer esse ano? Ah, tem vaga ali na microbiologia. Eles podem fazer microbiologia. Vamos ver se os professores aceitam, né? E assim foi, né? E a gente ficou incomodado, porque a gente não tinha uma identidade. A gente tinha, sim, uma competitividade. Quando a gente assistia aulas com o pessoal da medicina, a gente queria ser melhor do que os alunos da medicina. Certo. Então, as nossas notas eram sempre as maiores, né? Que a gente queria mostrar que a gente não era um simples curso de ciências biológicas qualquer. Com a agronomia é a mesma coisa. Aí, quando estourou a Operação Andarilho... Isso foi em que época, professor? Final Isso dos anos foi... 60? Não, 65 foi o primeiro ano. 66 o segundo ano que eu falei para você que tinha assim definição tudo. Eu tive aula de psicologia 2 vezes. No primeiro semestre e no segundo semestre. O professor dava uma voltinha aqui e ali e entrava no mesmo assunto, né? Não tinha como, né? Aí, quando chegou no terceiro ano, em 67, teve a Operação Andarilho, né, que nós fomos a pé até São Paulo exigir os recursos que o governo do estado tinha prometido para implantar toda a parte biológica, né, com todos os microscópios, tudo que era necessário. O hospital, né, para medicina e veterinária e os equipamentos da agronomia. Eles não tinham nem onde trabalhar. A fazenda estava indefinida onde eles iam trabalhar, né? Professor, a proposta da Operação Andarilho, então, era uma proposta integrada entre os alunos dos Sim, diferentes sim, cursos. sim. Era muito divertido, porque a gente entrava, como até hoje, né, os protestos acontecem com cartazes. Isso. Então, a agronomia então, tinha cartaz, teodolito para agronomia, microscópio para ciências biológicas, hospital para medicina, e assim ia, né? Cada um defendendo a sua área, mas numa certa integração. A gente montou barracas, eu participava, por exemplo, da cozinha. Então, era um tal de abrir lata e fazer macarrão, isso aqui, né? Acabava de fazer o café da manhã, a gente subia no ônibus, o pessoal da cozinha, ia parar na próxima parada, para já montar acampamento e fazer o almoço. E assim ia, até chegar em São Paulo. Chegando em São Paulo, o presidente, o Governador. o prefeito da época era Faria Lima, ele permitiu que a gente acampasse no Ibirapuera, Ibirapuera. montamos as barracas lá, e
a gente ia fazer manifestação na Assembleia, manifestação em frente ao Palácio do Governo, né? E também tinha, vamos dizer assim, delegados, entre aspas, nós alunos, que acompanhávamos a vinda dos interventores, porque o professor Euclides, que era o diretor da época, ele foi praticamente afastado durante a Operação Andarilho, e o governador indicou uma equipe da Paulista e da USP para analisar a situação. E numa dessas vindas, eu e o professor Moura, José Luiz de Moura, do Departamento de Fisiologia, viemos pelas Ciências Biológicas acompanhar essa visita. E nessa ocasião, o professor Freire Maia, que era, acho que o supervisor da área biológica, da área básica, né, da UFCMBB, nos chamou, sabendo que a gente estava aqui, e ele era um leitor assim, frequente dos diários oficiais, de todas essas informações oficiais, e disse, olha, vocês estão com um currículo indefinido. A Faculdade de Medicina da Paulista, o professor Leal Prado, está implantando um currículo novo que é chamado, teoricamente, né, não tinha definição oficial, de Ciências Biomédicas, onde o currículo é mais voltado para a área médica, para formar professores na parte básica, porque médico histologista, médico bioquímico, médico fisiologista, ele não tem formação adequada, embora ele tenha conhecimento, para ensinar, né, os alunos. Perfeito. Então, esse pessoal da área das ciências biomédicas seria formado para dar suporte para as faculdades médicas, veterinárias, enfim, né, para poder dar uma boa formação básica para os alunos, né. Aí nós fomos atrás. Não tinha xerox naquela época, não tinha internet, e nós não tínhamos esse tal de currículo proposto pela Faculdade de Medicina da Paulista. Aí o que nós fizemos? Nós fomos até a Biblioteca Central Mário de Andrade, em São Paulo, conseguimos uma cópia do Diário Oficial e tiramos uma fotocópia, que não tinha xerox, não tinha nada, né? Aí tiramos a fotocópia e nós viemos para cá e começamos a fazer o movimento junto à diretoria da época para que a gente pudesse passar o nosso curso de Ciências Biológicas, que era bacharelado e licenciatura, para biomédicas. E depois de muito custo, mas contando com a boa vontade dos professores da época, que estavam ministrando parasitologia, que nós não tínhamos tido, farmaco, né? E patologia, e conseguimos, né? E isso daí foi com muito sacrifício e com a boa vontade, eu acho, que também dos professores. Então, é mais ou menos esse resumo. Daí nós nos formamos em 68, a primeira formatura foi em 1º de fevereiro de 69, com todas as turmas, né? Agronomia, medicina veterinária e ciências biológicas. E foi no BTC, atual quadro de esporte do BTC, não, do BTC, Botucatu Tênis Clube. E foi uma festa não só nossa, mas de toda a cidade, que brigou para que a faculdade de medicina, na época eles lutavam por uma faculdade de medicina, fosse criada aqui em Botucatu. Então, resumidamente, é isso daí, a minha parte acadêmica estudantil. Aí, depois que eu me formei, eu fui fazer pós-graduação na USP, no departamento lá de Biologia, da USP. USP em São Paulo ou USP São Paulo, em São Paulo? São Paulo. Aí foi no departamento lá que tinha grandes nomes, né, na época, o professor Basílio. Professor, naquela época teve uma influência grande da USP de Ribeirão Preto, não teve? Não. Não teve? Não, que eu saiba, não. Tá certo. A gente era mais ligados à USP de São Paulo, né? Tinha o professor Pavan, que era um grande nome da época, da área de genética, né? Professor Basílio, e comecei a fazer a pós-graduação. Daí chegou em 69, no final de 69, como a faculdade estava crescendo muito e outras turmas estavam ingressando, né? Aí eles abriram um concurso
para professores. E, na época, eu me inscrevi, fui contratado temporariamente, né, para poder dar aulas para os alunos das ciências biológicas, inicialmente, a disciplina chamada de citologia. Citologia. Né, que era mais ou menos o que eu estava fazendo. Aí, no final de 69, nós prestamos um outro concurso para fazer carreira mesmo como seletista na época, né? E aí começou, né? Aí fui me formando, logo depois nós passamos a dar aula não só para ciências biológicas, mas a medicina, depois a veterinária e agronomia. É verdade que com enfoques diferentes e o número de créditos diferente também. Para ciências biológicas nós chegamos a ter 12 créditos na época e era uma diversão, porque a gente podia fazer coisas que eu acho que hoje em dia ninguém faz. Exatamente. Que é fazer os alunos pesquisarem, fazer os alunos darem seminários, eles montarem projetinhos, né? E, enfim, depois foram decrescendo, outras disciplinas foram sendo criadas e parte do conteúdo programático foi também sendo retirado, passando para bioquímica, passando para genética, né? E hoje em dia, acho que a biologia deve ter 8 créditos, por aí, né? Então foi isso aí. Depois que eu me formei, então fui fazer doutorado e depois do doutorado fiz pós-doc nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, San Diego, onde eu fiquei 2 anos. Como professor aqui, professor, desculpa, Como mas é que é? O senhor ingressa como professor aqui no nosso instituto Ah, como doutorando. Ou já tinha concluído ainda? não, estava no começo, né? No começo do Tinha doutorado. acabado de me formar em Se ingressar, 68. perfeito, exato. Aí, na época, eu estava fazendo mestrado, né, lá na USP. Mas como aqui era instituto isolado ainda, haveria a possibilidade de você fazer doutoramento direto. Aí eu estava com trabalho, né, começado lá na USP, a parte experimental, trouxe para cá, continuei fazendo, né, e em 74 eu fiz o doutorado. Perfeito. E aí, no final do doutorado, o senhor ingressa no pós-doc? Aí em 75, em setembro de 75, eu pedi uma bolsa FAPESP, né? Foi concedida e em 75 até 77 eu fiz pós-doc lá na Universidade de San Diego, Califórnia, San Diego. E depois acabei voltando para cá, continuando as atividades didáticas, né? O senhor trabalhou com o que lá nos Estados Unidos, professor? Olha, uma coisa completamente diferente do que eu fazia aqui, né? Porque eu fui, vamos dizer assim, indicado pelo professor Kerr, né? Para ir num centro de alta qualidade lá na Universidade da Califórnia com o professor Stern, mais baseado na citogenética, né? Ele estudava, vamos dizer assim, o processo de separação dos cromossomos por ocasião da meiose, né? O que pode influenciar para dar deformações celulares, né? Então eu fui para lá trabalhar com planta. Com planta. Lírio, né? Com lírio. Eles tinham uma greenhouse, né, enorme, com várias espécies e vários tamanhos, em várias, vamos dizer assim, formação da planta. E eu chegava lá, a minha função era injetar produtos no botão do lírio para ver o que esses produtos faziam por ocasião da meiose. Né? E desse trabalho todo saíram 3 publicações na revista chamada Cromosoma. De alta qualidade, né? Sim. Eu trabalhei com pessoas, acho que dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Foi muito boa para a formação. Depois eu voltei para cá e continuei a minha atividade didática. Sempre participando praticamente de tudo, né? Atividade didática e política,
que na época, como eu já disse anteriormente, era a época ainda do final do governo militar. E, na ocasião, quando eu voltei, já tinha sido criada a Unesp, de uma forma, vamos dizer assim, surpreendente, né? A ideia nossa, no princípio, era transformar Botucatu na Universidade de Botucatu, como tinha sido criada a Universidade de Campinas, que é praticamente contemporânea. Perfeito. Né? Mas, por política, né, dizem que um docente da USP queria ser reitor e não conseguia pelos métodos convencionais, e como ele tinha muita influência junto ao governo, foi criada a Universidade Unesp, juntando todos os institutos isolados, e Botucatu fez parte. Daí o que aconteceu com a FCMBB? Foi dividida em 4 partes. Né? E o Instituto, com o nome de Instituto Básico de Biologia, com Instituto, olha um nome complicado. Instituto Básico de Biologia, IBB, Médica e Agrícola. E o nome que não agradava nenhum de nós, mas tinha que satisfazer a intenção dos dirigentes na época, que era demonstrar que a gente tinha atividades ligadas à medicina e à agronomia. Né? E aí eu fui representante dos professores, assistentes doutores na congregação. Depois teve movimentações, eu não vou me alongar aqui, que eu acho que não é de interesse, se tiver interesse eu posso até falar oportunamente, mas acabei, estava até de férias quando ligaram para mim, falaram, vai haver eleição para diretor e vice-diretor. Os nossos representantes aqui acham que você deve concorrer para vice-diretor. Eu falei, mas eu não está no meu horizonte isso daí. Né? Eu quero continuar a minha carreira docente. Não, mas é importante, porque se você não for, você faz parte disso, daquele outro, então é importante que você concorra para vice-diretor. E na ocasião concorri com mais 3 colegas, né? E acabei vencendo. Aí, como já estava na vice-diretoria, falei, terminando isso aqui, eu volto para a minha sala de aula. Não, de jeito nenhum. Você já tem experiência, eu acho que você deve concorrer para diretor. Falei, tudo bem. Aí também teve mais outros concorrentes, mas eu acabei vencendo. Aí fiquei na diretoria mais algum tempo, mas nunca parei de dar aula. Evidentemente, diminuía a minha carga didática em razão da administração. Aí, terminado o meu mandato de diretor, voltei para a sala de aula de novo. Tinha uma curiosidade, como que é o professor administrando? Como que o senhor percebeu essa variação, essa mudança? Eu acho que como todo prefeito e governador que nunca foi o presidente, como é o caso do atual, né, que nunca Exato. foi administrador. Isso. Né? Bom, eu tinha uma ideia o seguinte, primeiro, você trabalhar com correção. Né? Quer dizer, ser uma pessoa... honestidade faz parte, né? Mas você ter métodos para você não fazer bobagem. Então, o que eu fiz? Eu sempre procurei me rodear, né, de pessoas que eu achava que eram qualificadas e que tinham condições de me assessorar numa área, seja na área acadêmica, seja na área administrativa. E uma coisa que eu, na época, coloquei, né, que hoje muitos deles se lembram, né, os mais antigos, eu falei o seguinte, cada um aqui exerce uma determinada função, mas isso não quer dizer que você não possa fazer outra coisa. Por exemplo, na época, tinha começo do mês, era muito complicado para a área de finanças, porque eles tinham que fazer toda uma série de atividades para preparar depois para as demais atividades, né? Aí eu falei assim, olha, eu vi que o pessoal da finança estava lá descabelado, ficava até tarde fazendo todos os processos. Daí o pessoal que estava na área acadêmica não tinha muito o que fazer, ou de outra área administrativa. Eu falei, não, está errado. Vocês têm que, a hora que perceberem que o pessoal do lado aí está soberbado, vocês vão ajudar. Mas tinha uma ideia na época que era a seguinte, macaco que pula de galho em galho
chega lá em cima. Né? Eu falei, não, é completamente o contrário. Vocês têm que demonstrar que vocês têm potencialidade para quando tiver que substituir ou no período de férias, Perfeito. ou por outro motivo, aposentadoria, vocês demonstraram que têm condições de exercer aquela função. E, mais ou menos, né, isso daí foi conseguido. Aí, o que eu queria dizer mais? Você perguntou como é que é um professor ser administrador. Isso. Então, foi nesse sentido. Eu contei com pessoas muito qualificadas que, olha, você vai participar de uma reunião do conselho universitário, você tem que ter base, né? Porque tem que ter argumentos. Na época eles estavam discutindo, por exemplo, a redistribuição de verbas, né? E o Instituto era considerado pela maioria dos diretores na época, e mesmo pela administração central, a reitoria, Certo. como sendo uma unidade pequena, que dava curso só para ciências biológicas, e que não tinha necessidade de ter muitas verbas, né? Aí, com auxílio, inclusive, da professora Sheila, que depois foi diretora e pró-reitora também, nós mostramos, né, tinha tabelas que vinham da reitoria, a gente destrinchava essas tabelas e mostrava, olha, aqui tem isso, aquele outro e tal, precisa mais recursos para isso. Nós não temos só eram 40 alunos, 160 alunos de biologia. Nós temos 90 da medicina, 45, 50, sei lá, da veterinária, mais os da agronomia, né? Então, só em termos de graduação, por ano, 330 alunos naquela ocasião. Mais a pós-graduação, que a gente participava da pós-graduação da Faculdade de Medicina, da Agronomia, né, da Veterinária. Então, com isso daí, nós conseguimos ampliar o nosso percentual dentro do orçamento da universidade. Ou seja, né? teve uma função efetiva nesse Isso. processo todo, não é, professor? E outra coisa é o seguinte, você tem que estar ali presente constantemente. Então você tem que se deslocar de Botucatu, mesmo você tendo telefone e tudo, mas não adianta. A sua presença é importante, né, junto aos administradores. E eu marquei até aqui alguns tópicos, né, que durante a minha administração acho que foram importantes para o Instituto. Primeira coisa, a central de aulas. O professor Neivo, que foi o diretor anterior, que antes de mim foi o professor Cecílio Linder, da Fisiologia, que foi diretor, eu fui o vice dele, mas na administração do professor Neivo, ele conseguiu aquela central de aulas horizontal, que está ali de um pavimento só. Perfeito. Algumas salas, né? Na época do professor Cecílio, ele insistiu e conseguiu começar o projeto dessa central que tem 2 pavimentos, aqui do lado dessa central horizontal. Perfeito. Né? E eu fiquei encarregado, inclusive, de fazer a enquete junto aos professores, quais eram as necessidades para uma central desse tipo, né? Para bioquímica, quais eram os instrumentos necessários para morfologia, as bancadas, né, microscópio. Isso foi em que ano, professor? A época dessa gestão, o senhor lembra? Olha, deve ter sido em 85, Perfeito. 86, por aí. Ótimo. Não tem... Só para saber mais ou menos a época. Aí, terminou o mandato do professor Cecílio, nós não tínhamos nem o projeto pronto ainda, que foi o pessoal de Bauru, da engenharia de Bauru, que ficou encarregado de fazer o projeto. Quando entrei, então, para a diretoria, eu consegui fazer com que o projeto fosse concluído. Poxa vida. E consegui verba, né, da reitoria para fazer a central de aulas. Né? Na época, a mais moderna possível, né? Hoje já está desatualizado, evidentemente, mas com ar-condicionado, com tudo, né? Que fosse importante para uma boa central. Aí ela já estava praticamente concluída, como sempre acontece, né? A firma que pegou, e tinha que ser aqui de menor valor, né?
ela não conseguiu completar. Poxa vida. Aí a central estava praticamente pronta, estava nos finalmente, quando parou o processo e eu terminei o meu mandato sem poder concluir a central de aulas. Aí a professora Sheila, que me sucedeu, ela conseguiu concluir, né? E depois, acho que no mandato da professora Maria de Lourdes, se eu não me engano, foi feita essa outra ala, né? Também em 2 pavimentos, que completou a nossa central, né? E o Instituto, embora não pareça, é a unidade que mais dá aula aqui nesse campus, né? E se você for verificar, praticamente não tem sala de aula vazia. Não tem. Acho que você que está Sim. na atividade, né, sabe disso daí, né? Então, acho que foi muito importante a central de aulas, principalmente para desafogar os departamentos, porque a gente estava dando aula em salas de aula de Dos departamento, departamentos. né? Sacrificando laboratórios, né? Perfeito. Outra coisa que acho que foi importante no meu mandato foi o Centro de Isótopos Estáveis. Outra luta, porque o professor Ducati, que encabeçava isso daí, era muito persistente. 2, 3 dias ele estava na minha sala lá, professor, como é que está aí? Eu falei, Ducati, o processo está em São Paulo. Ah, tá, não sei o quê, mas você não vai lá, tal, verificar. Passava mais 3 dias, a secretária falava, oh, professor Ducati. De Eu novo. falei, não tem outra porta para sair? Mas graças à persistência dele, nós conseguimos um recurso valioso do Banco do Brasil, mais uma parte do recurso da reitoria e criamos o Centro de Isótopos Estáveis, que está aí. Então, né? houve um investimento do Banco do Brasil para a unidade auxiliar. Para começar, sim, Perfeito. não era unidade auxiliar, Não era era um ainda. Centro de Isótopos Centro de de Estado. Perfeito. Tá? Aí começou a deslanchar, né, a produção de nitrogênio líquido e pesquisa, que hoje em dia, né, o centro está aí para atender não só o campus, mas toda a comunidade em volta aqui de Botucatu. E outro centro também, que é muito importante, é o Centro de Microscopia Eletrônica, que eu acredito seja referência, pelo menos para o estado de São Paulo, se não for para o Brasil. Tá? Com equipamentos muito modernos, né? Uma direção muito competente. Vai ter, inclusive agora de 20 a 22 de novembro, o 5º simpósio aí da microscopia eletrônica, que vem pessoal do Brasil inteiro para participar. Né? Então, acho que são esses 3 tópicos que eu levantaria durante a minha administração, outras coisas também, mas acho que foram os mais importantes para o crescimento do Instituto. Né? E a gente percebe, né, professor, que são vitórias coletivas, né? Ah, sim. Para o coletivo de um modo bastante, sim. bastante amplo. O Centro de Microscopia Eletrônica, por exemplo, que hoje é a unidade auxiliar, passou por uma crise tremenda, né, por falta de recursos. Nós tínhamos um microscópio de transmissão, né, da Philips, e esse microscópio, durante o estágio de pós-doc da professora Elisa Gregório, que foi para a Inglaterra, né, eu fiquei como responsável. E esse microscópio resolveu quebrar. Poxa vida. Justamente nessa ocasião, né? Bom, eu trabalhei com microscopia eletrônica, tudo, né? Mas eu não tinha o conhecimento da Elisa e os contatos que ela tinha. Aí fui até a reitoria, bom, não tem recurso. Aí a gente tinha um contato, né? Recursos vindo não é do CNPq, era você que está... do FINEP. FINEP. E daí nós entramos em contato com a FINEP, você sabe qual é a burocracia, todo aquele processo, né, de você demonstrar que tem realmente necessidade, que a reitoria não tem recursos, que a FAPESP não investe nesse tipo de acontecimento, né, só dá o recurso para pesquisa e aquela verba que era insuficiente, né, quer dizer, nem juntando todas aquelas verbas adicionais, não dava para você consertar um equipamento desse tipo. E nem todo mundo estava disposto também a ceder a sua parte. Né? Aí, depois de muito tempo, com o recurso da FINEP, nós conseguimos consertar o microscópio eletrônico, mas ficou parado aí 6, 7 meses, né? Um prejuízo muito grande.
inclusive, para mim. E então você fala, é um esforço coletivo, realmente é um esforço coletivo, né? Cada um desses tópicos aqui que eu mencionei, você conta não só com a boa vontade, né? Porque você tem que destinar recursos para isso. Sem dúvida. E o recurso é finito, né? Então você tem que pegar um pouquinho daqui e dali e o pessoal todo tem que consentir, né? Então é isso aí. Ô, professor, agora só relembrando um pouco, nós estávamos falando que na década de 60 as aulas eram dadas ali onde tem um hospital ali, né, próximo à administração. Quando houve essa mudança? Quando nós chegamos aqui, tinha, para valer, 2 salas, 2 anfiteatros. Um que era onde é a atual direção administrativa da Faculdade de Medicina, anfiteatro B, se não me engano, e outro onde é agora a sala de eventos, né, que mudou inclusive de posição, que era o anfiteatro A, ou vice-versa, não sei se o A era a diretoria e B era outra. Eram 2 salas. Nós que éramos uma turma pequena, deveríamos dar aula aonde? Aonde tivesse uma sala de aula disponível. Então, era um puxadinho aqui, um puxadinho ali, né? E quando as turmas estavam integradas, a gente ia para esses grandes anfiteatros, né? E isso daí continuou até o final da minha graduação. Foram expandindo em direção ao hospital, né? Aumentando o número de salas. Ali depois da cozinha tinha uma sala chamada até a sala do Choquinho. Não sei se já falaram isso para você. Não comentaram ainda. O professor Tubelis era um professor que dava aula de física, né? Para agronomia. E, como eu falei para você já, a gente não estava no currículo nosso ter aula de física. Mas como a gente não tinha um currículo definido, o professor Tubelis está disponível. A gente ia ter aula de física. E ele era um professor muito, assim, divertido, né? O que ele fazia para, vamos dizer assim, brincar com os alunos? Ele eletrificava a maçaneta da porta. E a porta estava fechada. Então, a gente chegava para ter aula, o primeiro que punha a mão na maçaneta levava choque. E ele lá dando risada, né? Então, essa sala ficava, não sei o que funciona agora, mas é depois da cozinha do hospital, né? Deve ser uma área administrativa, era uma das salas que a gente tinha. À medida que a faculdade foi crescendo, o corredor central, que hoje não tem mais aquele piso de cerâmica vermelha, que era na época aquele piso de cerâmica vermelha, né? Lajotinhas. Lajotinhas, estava tudo empapelado. Então você ia no máximo até onde funciona a cozinha. Dali para frente era uma área, uma zona proibida, vamos dizer assim. Para nós não era, nós íamos para lá para nos divertirmos, né, como estudante. E as outras salas ficavam ali onde hoje é pediatria, onde outras alas enfermaria da Faculdade de Medicina. Isso foi até a nossa formação. Quando eu ingressei como docente, eu ainda estava dentro da Faculdade de Medicina. Perfeito. E ficamos lá até uns 4 ou 5 anos, quando começaram a construir esses modulados aqui. O primeiro modulado foi do Departamento de Morfologia, o departamento mais antigo, e que a gente tinha que sair para dar expansão para o hospital, né? Professor, aquela ocasião era Departamento de Ciências Morfológicas, é isso? No cozinhão? Não. Departamento de Ciências. Não, era cozinha. Não, eu digo o Departamento de Morfologia. O Departamento de Morfologia é onde hoje funciona a pediatria. E tinha a parte de cima, que tem a parte de baixo era farmacologia, fisiologia, né? E química e bioquímica. Perfeito. No andar de baixo, térreo, e no andar de cima era morfologia, genética, né? Anatomia era junto com a morfologia? Era junto, era um departamento só. Perfeito. Por isso que nós consideramos, né, porque vocês podem perguntar, mas por que 55 anos do Instituto e não 50, ou depois da divisão da FCMBB? A gente considera
o Instituto como sendo o embrião, né, a célula-mãe, vamos dizer assim, do Instituto de Biociências. Porque as primeiras aulas foram de anatomia e morfologia, que começou em 63. Né? Então, em 63, quando foi dada a primeira aula para os alunos ingressantes, foi de anatomia, o professor Lete, né? Que já não está mais aqui com a gente, está lá no Rio Grande do Sul. Mas, então, para nós, o Instituto começou em 63, né? Com a primeira aula e no departamento de morfologia. Depois, então, quando foi criada a FCNBB e que foi dividida, foi dividida a FCNBB e dividida em Instituto Básico de Biologia Médica e Agrícola, me lembrei do nome, aí criaram-se os departamentos do Instituto. Né? A morfologia ainda era anatomia e morfologia propriamente dita juntas. Né? Depois, por questões administrativas, e era um departamento muito grande, nós dividimos em anatomia e morfologia. Professor, qual que é a opinião do senhor em relação a essa divisão? Divisão do quê? Dos departamentos. Dos departamentos Isso. ou da FCNBB? Não, dos departamentos. Peguemos, por exemplo, a bioquímica, a química era junto com fisiologia e farmacologia. Anatomia junto com Então, é o que eu falei para você, isso por questões administrativas e políticas. Tá certo. Eu vou dizer para você o seguinte, talvez não seja nem muito ético da minha parte comentar isso. Se não for, apaga. Mas a anatomia tinha muitos docentes. Né? É um departamento grande que você dava aula para todos os cursos da época. Né? E a verba não era suficiente. Perfeito. E um problema da anatomia sempre foi, né, pelo menos argumentado, o formol. Porque sem formol você não pode manter os cadáveres, sejam humanos ou animais. Né? E chegava aquela verba minguada, né? O que nós vamos gastar isso aqui? Formol. Né? Formol consumia praticamente tudo. Por outro lado, na época, só participavam dos conselhos os docentes mais titulados. E anatomia, por uma razão ou por outra, conseguiram fazer carreiras mais rápidas. Perfeito. Né? Então, quando você ia no conselho de departamento, que tinha uma concentração maior deles. Entendo. Tá? Então, a gente lá, o terceiro trimestre a gente vai ter verba para comprar o que nós necessitamos, né? O terceiro trimestre já estava praticamente terminando o ano, né? Qualquer coisa que a gente pudesse argumentar, tinha que participar do conselho do departamento. Quem faz parte do conselho do departamento? Os titulares, 2 representantes dos professores docentes, né? Então, nós éramos a minoria. Então, isso daí, politicamente, sim, tá certo? E também, do ponto de vista, vamos dizer assim, de educacional, se a gente não tinha boa qualidade de material, né, a gente não poderia fazer bons cursos. Então, nós conseguimos, depois de muita batalha, né, porque a diretoria da época também não era favorável, nós conseguimos argumentar e nós conseguimos fazer a divisão de departamentos. A mesma coisa deve ter ocorrido com que era tudo junto, farmaco, fisiologia, bioquímica, química, bioquímica. Também começou, primeiro que os departamentos foram isolados, né? As pessoas, a química e bioquímica foi de um lado, farmaco e fisiologia ficou do outro. Então, fisicamente já estavam separados. Né? Aí também não tinha muita razão, né, de você continuar como um departamento só. Os interesses eram diferentes, provavelmente, seja acadêmicos, seja políticos, né? Porque era a mesma situação nossa. E eu diria que isso daí, embora possa parecer assim, pouco acadêmico, eu acho que foi importante, porque permitiu com que os departamentos separados pudessem crescer. Sem dúvida nenhuma. Né? E eles têm a sua própria personalidade. Né?
Então, eu acho que foi favorável. Agora, se você me perguntasse o que você acha da divisão da FCNBB, Isso. eu diria que não foi um negócio bom, né? Porque você criou 4 estruturas, aumentou em termos de administração 4 vezes, multiplicou por 4, a verba foi dividida por 4, tá Exatamente. certo? Será que isso foi bom para o crescimento de cada uma das unidades? Talvez, né? Mas no começo não foi bom, né? Acabou com a integração que a gente tinha Perfeito. entre os alunos, né? Porque você começa a separar, a agronomia foi lá para o Lajado, a veterinária se separou também. Então, eu acho que do ponto de vista acadêmico, nós perdemos, porque a convivência dos docentes, né, e eu já disse isso no meu discurso durante a comemoração dos 55 anos, a convivência de docentes de diferentes formação permite essa riqueza que o Instituto tem hoje. Então, se eu quero fazer um projeto de pesquisa que envolva bioquímica, né, eu estou ali com a bioquímica que tem Do o quê? lado. Desde professores de bioquímica pura, né, que formaram na química, até docentes da agronomia, enfim, cada um com uma visão. Não sei como é que está agora, Sim, mas sim, continua do mesmo jeito. Então isso daí eu acho que permite com que você possa trocar informações e ter visões diferentes. Você não fica isolado, né? A medicina é a mesma coisa, né? Os docentes da medicina, eles dependem muito da nossa atividade básica, Sem né? dúvida, o senhor comenta do embrião, não é, professor? E ainda se mantém o primeiro ano, boa parte do segundo, ainda no IB, É. né, de todos os Então, cursos que mas nós oferecemos. veja, a mentalidade dos alunos modificou um pouquinho. Para Sim. eles, a formação deles no Instituto é um mal necessário, porque eles não Realmente esse é um percebem, desafio grande, não percebem, né? E também depende de nós, sem os dúvida, docentes, sem dúvida. motivá-los, mostrar a importância. Eu vou te dar um exemplo daqui a pouquinho. Mas para eles, nós somos um mal necessário. Tanto é que a Faculdade de Medicina pensou, algum tempo atrás, em montar o básico Ciclo lá, básico lá. né? Daí viram que era inviável, né? Porque não é você simplesmente chegar lá e ter sala de aula e contrata docente para fazer isso. Não, não é viável, né? Acabou desistindo. A mesma coisa, acho que em relação à veterinária e agronomia, né? Mas eu vou dar um exemplo muito prático do que eu estou falando desse mal necessário. Certo. A gente costumava dar carona para os alunos, assim, frequentemente, né? E um dia eu estava vindo para o campus, né? Eu era ainda professor, em atividade, e entrou um rapaz da medicina, né? Um aluno da medicina. Ô, professor, como é que vai e tal, não sei o quê, né? Falei, tudo bem, você já está em que ano? Ah, eu estou no 4º ano da medicina. Nossa, como passa o tempo, né? Aí ele virou para mim e falou assim, professor, como é que vai o glicocálix? Foi, o glicocálix vai bem, importante. Como você não está aplicando os conhecimentos do glicocálix no seu curso de medicina? Ele falou, não, nunca mais ouvi falar. Falei, ou você é um aluno relapso, ou seus professores, me desculpem, não estão sabendo valorizar Sem dúvida. o glicocálix. O glicocálix está em tudo, falei para ele. Se você vai fazer um transplante, você depende É o que determina, inclusive. do glicocálix. Se você vai fazer qualquer administração de remédios, para ele ser introduzido no interior da célula, o glicocálix é importante. Então, você não está sabendo a importância do glicocálix, seja porque você não está prestando atenção nas suas aulas, ou então está vendo uma falha da parte do pessoal da medicina, né? Mas o glicocálix é importante. Aí, isso é um exemplo, né, que eu Sem falo para dúvida, sim, vocês. sim. Para que eu vou estudar bioestatística, né? Para que eu vou estudar bioquímica, né? Então, eu acho que compete a nós também mostrarmos a importância e a aplicação. Quando a gente dava aula, principalmente na pós-graduação, que os alunos já têm um pouco mais de formação e visão geral, a gente discutia esse aspecto, né? E para os alunos do primeiro ano, que a gente dava aula no primeiro ano,
também procurávamos sempre, quando dava aula de determinados assuntos, seja mitocôndria, seja glicocálicas, seja célula em geral, mostrar qual que é a importância, que hoje tudo está a nível molecular. Sem dúvida. Né? Então, se você não sabe como é que o alimento, o remédio, ou mesmo a própria atividade celular se manifesta, né? Feita pela célula, você não entende as atividades básicas do ser humano, do veterinário, da agronomia. A Né? gente não pode deixar de estimulá-lo, não é, professor? Isso é uma questão de inquietude, talvez, do professor, dizer assim, olha, embora tivesse dividido em disciplinas, Uhum. a manifestação da vida ele é algo bastante E integrado. tem que integrar, né? Por Exato. exemplo, a gente quando preparava o curso, né, para dar aula, principalmente para o pessoal da biologia e da medicina, né, que eu acho que aplica mais os conhecimentos, não desmerecendo a veterinária nem a agronomia, mas a gente, primeiro, nós líamos todas as revistas científicas atuais na época. Né? Science, Scientific American, seja na área de bioquímica. A gente procurava manter atualizado a nossa formação. Os livros didáticos eram os mais recentes, né, da ocasião. E os alunos, sempre que possível, faziam seminários de determinados assuntos, mostrando qual que era a importância da mitocôndria, vamos dizer assim, da descalcificação do indivíduo, ou do glicocálix no transplante, qualquer coisa desse tipo. Né? Então, isso tudo no sentido de realmente mostrar que não era uma disciplina básica, simplesmente, que eles não iriam utilizar. Como até hoje, né? O pessoal fala, por que eu vou estudar geografia se eu não vou ser geógrafo? Né? Por que eu tenho que saber história se eu vou ser, sei lá, médico? Né? Então, a ideia, a visão geral da formação nossa que nós temos que continuar. Né? E essa modificação de currículo que o governo está propondo, inclusive, eu espero que, mesmo dando oportunidade para o aluno seguir determinadas disciplinas mais afins à sua formação, não deixe de dar o conteúdo básico geral, né? Que é importante. Não precisa saber grego, nem latim hoje em dia, embora seja importante, eu acho, mas eu acho que você tem que ter uma formação básica. O professor, lembrando que a leitura dos periódicos, dos livros, era o ponto de encontro da biblioteca, né? Isso. Não era apenas o teclado e a tela do computador. Como eu disse anteriormente, a gente tinha maior número de créditos na biologia, principalmente. Eles eram obrigados a ir até a biblioteca, consultar determinadas revistas e fazerem os seus seminários. Tinha um tempo também, quando a gente tinha mais quantidade de créditos, nos exames, nas arguições, a gente nunca dava, na prova prática, né? Nunca dava, assim, como é que é tal coisa, uma pergunta direta. A gente montava a bancada, tá certo? Então, cada aluno, o grupo de alunos, era obrigado a fazer uma demonstração. Como é que você demonstra a presença de amido, por exemplo, numa célula? Né? Tinha toda a aparelhagem. Como é que você demonstra a presença de que a célula está respirando ou não? Né? E por aí vai. Exercitava o raciocínio. Aí, não, ele pegava a prova dele e falava, bom, se ele estudou, ele sabia, né? Prestou atenção na aula, tudo, ele sabia que para fazer uma determinada demonstração, ele tinha que fazer tal coisa. Né? Então, isso daí tudo para você desenvolver os alunos, para se eles fossem professores, né, um dia não chegassem e só transmitissem verbalmente aquilo que eles aprenderam. Exatamente. Mas isso aí, com o tempo, outras disciplinas foram sendo agregadas e você tem diminuição do período de aula, então você também reduz a maneira como você começa a dar as suas aulas. Né? Professor, nós temos um tempo a ser seguido aqui no nosso bate-papo. Uhum. Né? Eu sei que o senhor está cheio de lembranças, que nós poderíamos ficar mais tempo.
né? E para a gente entenda como um presente mesmo. Um presente para mim, como docente hoje aqui do Instituto, mas também para aqueles que não estão aqui conosco hoje, mas que certamente essa mensagem está chegando, né? Entendendo um pouco Uhum. mais que o menino, se eu posso dizer assim, de Jacareí, É. né? Que trouxe até São Paulo, depois pegando, né, o ônibus até Botucatu, que Que depois não. pegou o trem, trouxe na bagagem, não é, professor? Princípios de mudança, né? É. De mudanças coletivas, princípios de, olha, eu consigo fazer diferente. E, professor, me permita ter uma conclusão desse nosso bate-papo que nos coloca numa condição assim, nós somos uma unidade, né? Uhum. E a unidade precisa de compartilhar saberes, compartilhar ideias, né? E eu percebo que a sua trajetória, professor, foi uma trajetória de mudança, sim, né? Desde o período da graduação Uhum. até o período onde o senhor teve a oportunidade de ser o líder máximo aqui do nosso coletivo, onde fez de fato mudanças importantes, né? Onde inclusive administrativamente nos coloca numa condição de discutir porcentagens, Uhum. inclusive financeira para o nosso instituto, e que talvez isso tenha se perpetuado até os dias de hoje, ou seja, são mudanças importantes, professor, que nos coloca numa condição, eu tenho sempre feito essa metáfora, nos colocou num trilho, né? Uhum. E como num trilho, a gente sabe de onde saiu, de onde partiu, não é? E a bagagem da transformação que o senhor trouxe de Jacareí para a gente, nos coloca numa condição, olha, ao pegar esse bastão, nós temos que fazer o mínimo, continuar com que essas mudanças aconteçam, seguindo aí um caminho comum, onde a gente consiga, se não aumentar, haja vista inclusive a importância do nosso instituto no cenário nacional, em relação à graduação, Uhum. pesquisa e extensão, haja visto inclusive que recebemos alunos aí do Brasil todo, não é? Lembrando que essa transformação que o senhor trouxe, professor, ela afeta esses nossos profissionais, esse cidadão que de fato leva esse aprendizado, essa formação, esse amadurecimento nos diferentes cantos do nosso país. Então eu gostaria que o senhor se sentisse abraçado por todos, um pedido de muito obrigado do senhor ter disponibilizado o tempo, e eu gostaria de passar a palavra para que o senhor fizesse algumas considerações finais. Eu não me considero líder. Eu acho que as coisas aconteceram na minha vida acadêmica assim de uma maneira muito inesperada, né? Então, nunca tinha imaginado vir para Botucatu. Perfeito. Não estava no meu destino, vamos dizer assim, vir para cá. Acabei chegando em Botucatu, né? Fiz toda a parte acadêmica estudantil, sempre procurei participar de tudo, né? Como representante estudantil nos diferentes colegiados, como estudante fazendo greve por questões de princípios, né? Seja para conseguir mais verbas, ou seja, politicamente, como eu já disse, naquela época, era a época do governo militar, Sim. né? A gente não concordava como estudante de muitas atitudes, e naquela época a gente não tinha a liberdade de escolher os nossos representantes, nem votava para prefeito, nem votava para governador, né? E academicamente tudo vinha de cima, né? Perfeito. Era imposto pelo governador, o governador era o reitor escolhido por ele, ele escolhia praticamente os diretores, embora democraticamente fosse escolhida uma lista tríplice, né? Mas acontece que, como eu disse para você, naquela época a constituição dos diferentes colegiados dependia da titulação. Sim. Então, os titulares eram membranatos, tá certo? Depois tinha os representantes dos professores adjuntos, dos professores livre-docentes, e, evidentemente, ficava muito mais fácil para quem estava no comando escolher aqueles que poderiam politicamente comandar junto com ele, né, a instituição. E isso daí modificou-se depois que o governo militar deixou de existir e começou a se respirar novos ares. Aí a faculdade daqui, a FCBB, também, quando foi desmembrada, né,
ela passou a ter uma nova estrutura, com uma nova composição. Por outro lado, o governador passou a escolher o reitor a partir de uma lista tríplice. Certo. Né? E nem sempre, às vezes, escolhia aquilo que a comunidade queria, mas pelo menos era mais democrático. Por sua vez, o reitor também escolhia a partir de uma lista tríplice, que era eleita nessa lista tríplice pela comunidade. Talvez nem sempre escolhesse aquele que a comunidade desejasse, o melhor, né? Mas, enfim, a gente estava respirando ares novos, né? E, como eu disse, eu nunca me considerei líder, de jeito nenhum. Tudo aquilo que nós conquistamos, eu digo nós, na acepção da palavra, foi através de muita discussão, muita participação, né? E até chegar a um denominador comum, onde pelo menos agradasse a maioria. Perfeito. Né? Que unanimidade a gente nunca consegue conquistar. E eu acho que eu me cerquei de bons profissionais na área de administração, alguns deles até hoje estão lá, né? E eu agradeço muito a eles, porque eu acho que não conseguiria ser um bom diretor, se é que eu fui, sem a participação deles. Na área acadêmica, a mesma coisa. Você não participa sozinho de um departamento, você não é chefe de departamento e manda, desmanda, ou sem a colaboração dos docentes e funcionários. E eu acho que também os alunos, nessa ocasião, foram muito importantes, porque souberam compreender as dificuldades da instituição, e eu acho que eu não tive grandes problemas com eles, de greve ou de, vamos dizer assim, qualquer entrever com os estudantes. Então, eu acho que eu fui muito feliz nessa minha jornada no Instituto. Que bacana. Eu sinto saudades, né, de muitas coisas, e sempre que posso, quando convidado ou por iniciativa própria, eu participo. E agora em novembro nós vamos participar do simpósio do microscopia eletrônica. Estaremos juntos. Professor, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço.